eu sou o Lucas Cardoso. Meu nome é Eliel Miranda. Eu sou de São Paulo, da Zona Norte, nasci ali em Santana. Logo na minha infância vendi água no Farol, ali na saída da rodoviária. Depois nós nos mudamos para Goiânia, lá eu trabalhei num restaurante que limpava frango. Aí viemos para Atibaia, essa terra maravilhosa. E aqui o primeiro emprego foi entregando panfleto, depois numa funilaria, depois num supermercado, como empacotador, em 2 supermercados. Aqui todo mundo conhece, é o Big e o Convém. Depois eu fui trabalhar de mototáxi, trabalhei em algumas empresas e aos 18 anos eu prestei o concurso para a Guarda Civil Municipal e com 19 anos eu entrei na corporação. O Lucas, eu conheci ele quando ele ingressou na nossa corporação, há 18 anos atrás. E me surpreendi com um jovem, né? E era um jovem, né? Na época, cheio de sonhos, cheio de ideais e com uma energia que surpreendeu a todos nós. Ele identificou que nós passávamos muitas necessidades, a área de segurança era renegada a um patamar muito baixo. E ele, vislumbrando isso aí, ele viu que poderíamos melhorar. E ele começou a procurar melhorias para a nossa corporação. E as dificuldades eram grandes, né? A guarda, ela não tinha ainda aquele perfil, né? A nível de estado, a nível de Brasil. E os investimentos eram poucos. E ele teve um start de transformar isso aí. Ele falou, vamos nos unir. A nossa categoria vamos nos unir e vamos procurar melhorias para a nossa classe. Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, nasci no dia 24 de agosto de 1982, num bairro chamado Parque Olaria. O Eliel Miranda já foi servente de pedreiro, já foi torneiro mecânico, já foi estagiário do Ministério Público, já foi guarda municipal, já foi corregedor, já foi secretário de segurança, já foi professor universitário, já foi professor de curso técnico, já foi palestrante. O Eliel já foi professor de cursinho, o Eliel Miranda já foi muitas coisas. E eu acredito que em muitos momentos eu ainda volto a ser essas coisas. Até mesmo se tiver uma massa para fazer, eu não sou tão bom, mas me recordo como faço. Eu vejo muito no Eliel, desde a primeira etapa que ele entrou lá, é que eu falei no início, ele era um cara muito carismático. Ele era uma pessoa que fazia amizade fácil, ele gostava de ajudar o pessoal, sabe? Então eu via isso nele. E o serviço dele não é puxar muito o saco dele, mas ele era um torneiro eficiente. Todos eram profissional, mas ele era um cara assim que gostava do que fazia, tinha amor que fazia, entendeu? O que a gente precisava dele, eu falei, ajuda eu aqui e tal, ia lá, ajudava. Eu, junto com outros colegas, a gente sempre buscou melhorias para a nossa instituição, para que a gente pudesse prestar um bom serviço para a população, que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, servir bem o povo. Né? Nós somos servidores públicos e a gente buscou isso. Então, o caminho que, de fato, nos possibilitou essa realidade, atingir esse objetivo, foi nos organizar enquanto grupo. Lançamos um pré-candidato a vereador, no caso foi eu, isso já foi em 2012, e aí fui eleito vereador, através de muita luta, porque nada é fácil, a gente conseguiu aprovar um plano de carreira para os guardas civis municipais, melhorando a qualidade de vida, para que ele pudesse prestar um bom serviço para a população. O Lucas, ele passou no concurso após 5 anos, 2004, e aí a gente começou a trabalhar na corporação. Eu não tive muito contato com ele no começo, porque eu sempre trabalhei à noite, mas sempre via todo o pessoal da turma dele, né?
E aí, a partir de 2012, quando ele foi procurar a política, e aí nós começamos a formar um grupo para melhorar a guarda, porque a situação que a gente se encontrava não estava legal. A gente queria um plano de carreira, a gente queria melhorias na corporação. Quando eu estava no quinto ano, surgiu o concurso público de Santa Bárbara. Falei, pô, preciso casar, vai ganhar bem mais. Já admirava demais a profissão, mas nem imaginava em ser um defensor das guardas, ser o camarada que faria diferença na vida de pessoas acreditando naquilo que faço, né? E aí, eu, no quinto ano de Direito, prestei esse concurso público. Passei bem. Falei, tá tudo tranquilo. Logo entreguei meu atestado. Pô, esse atestado você não pode fazer. Eu, como assim não posso? Não, você não pode fazer o teste porque tá dito aqui, no seu atestado médico, que você pode fazer atividades de média intensidade. E no edital está que tem que ser conforme o modelo do edital. Antes de ingressar na carreira, o Eliel já lutou ali por nós ali e entrou com uma ação que na semana seguinte a gente conseguiu preparar o atestado e fazer o teste para entrar no concurso da guarda. Então, eu vejo que pela dedicação dele no trabalho, por lutar pelos colegas, fez bastante coisas boas na guarda. Numa época nossa, ele conseguiu para todos os guardas um plano de agente de trânsito que melhorou em 30% o salário dos guardas. Encarar desafios como esses, né, não é fácil, porque a primeira pessoa que sofre é a família. Você fica muito ausente, quando você se propõe a fazer algo, você mexe com muitas forças contrárias, interesses que muitas vezes a gente nem sabe a profundidade deles, interesses alheios de pessoas. Então, quando você se propõe a fazer algo, tanto enquanto guarda civil municipal, quanto ajudar as pessoas, a gente mexe com muitos sentimentos, sentimentos ruins, porque o mal existe e o bem também. O Lucas no trabalho, ele é extremamente determinado, né? Tudo que ele faz para ser bem feito. Ele extrapola qualquer coisa para que ele consiga alcançar os objetivos dele. Ele é focado. Quando ele determina que ele vai fazer algo, ele realmente faz, né? Para ele não descansa, para ele não tem dia de trabalho. Ele não tem final de semana, feriado. Se ele se propôs a fazer algo, ele vai fazer. Olha, como secretário de Segurança, é difícil escolher um grande feito, porque a gente promoveu o concurso público, a gente conseguiu acertar o salário dos guardas municipais, de grande parte que não recebiam o adicional de trânsito, e 30% nós sabemos que faz a diferença levar o pão de cada dia para casa, então conseguimos melhorar a questão do salário. Eu sou o autor da letra do hino da Guarda de Santa Bárbara do Oeste, eu consegui construir algumas bases, eu consegui construir a academia da Guarda Municipal. Eu acredito que esses são feitos que eles ficam para além do meu tempo. Então, Eliel, como secretário de Segurança, foi sensacional. Ele era muito pronto, muito ativo. Ele conseguiu muitas coisas aqui para Santa Bárbara, principalmente na área de segurança. Ele sempre, proatividade. Proatividade é o sobrenome dele, entendeu? Não era horário, não era quem fosse. Não era A ou B. Ele estava lá, ele estava ajudando. E assim, esse é o objetivo dele. É sempre esse. E assim, ele foi muito bem como secretário de Segurança. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Segurança Pública por quase 3 anos. Foi uma oportunidade que a gente realizou belíssimos trabalhos de integração com todas as forças de segurança, com o poder público, com os outros órgãos que compõem a cidade. E isso deu muito certo. Atibaia chegou ao patamar de segunda cidade mais segura do país, e a gente teve a felicidade de fazer parte desse grupo, de trabalhar incansavelmente, com muito comprometimento. Então essa foi uma passagem muito especial na minha vida. Eu posso dizer que Lucas foi como um divisor de águas. Havia a segurança antes e depois do Lucas. Então ele começou a dar um dinamismo, um profissionalismo. Então o Lucas ele fez muita diferença para a segurança da cidade.
Tanto é que ele despontou muito, né, nesse sentido. E, de fato, a segurança mudou bastante com a presença do Lucas. Me deparo lá com um camarada chamado Zair Sturaro, que era um camarada vindo do exército que tinha perdido uma das mãos com uma granada. Um camarada sensacional na luta pelas guardas, tal, pelo trabalho, pelo respaldo jurídico, por estrutura. E aquele camarada começou a me incentivar. Me colocou para dar aula para os meus próprios colegas de curso. Estava chegando, ele falou, você não pode avaliar ninguém, mas eu quero que você dê aula para eles. A nossa instituição, aqui quando a gente foi guarda municipal, em Santa Bárbara do Oeste, ele sempre destacou. Ele foi professor na sua escola, né? Ele já era formado em Direito e ele sempre se destacou. Então, quando ele começou a despontar dentro da guarda, e não foi só questão jurídica ou legislativa. Ele trabalhando na rua, ele deu aula para nós, né? Ó, Guilherme, vou dar um exemplo. Ó, Guilherme, talvez fazendo isso aí não vai ser uma atitude baseada na lei. Então vamos fazer assim. Então o Eliel sempre se destacou. Eu falo para vocês, é uma joia. O Eliel é uma joia. Quando ela teve essa ideia de fazer essa doação, eu fiquei surpreso. Falei, nossa, sério, você quer fazer isso? E ela, sim, quero doar para as crianças que precisam. E ela esperou o cabelinho dela crescer, então ela não esquecia mesmo. Já posso cortar, que tem que ter no mínimo 20 centímetros, né? E isso me surpreendeu positivamente, porque foi iniciativa dela. Então acho que essa sementinha é plantada assim, né? Os exemplos, o que a gente aprende em casa, ela vê o pai correndo, ajudando, e enfim, fiquei muito feliz com a iniciativa dela. Eu quero fazer muito para as pessoas que estão distantes, mas se as pessoas que estão perto, elas precisam do meu melhor. E graças a Deus, o Gabriel hoje é um menino maravilhoso, Deus abençoa demais ele, tem a mesma profissão minha e as coisas caminharam. Mas quando eu olho para trás, até hoje, a vida ela é muito conturbada, mas hoje a gente conseguiu vencer as dificuldades, ter um concurso público como guarda municipal de uma cidade que paga muito bem. Tem condições hoje de fazer frente a todas as vontades que nós temos. Muitas vezes não tinha. E talvez hoje o Dudu ele não tenha, de repente, uma má impressão sobre o valor das coisas, que o Gabriel tem essa ciência. Tinha pouco do pai, tinha pouco financeiramente, tinha só muito amor. O Eliel Miranda, guarda civil em Paulínia, atualmente vereador em Santa Bárbara, é um representante das guardas civis municipais no Brasil. Tem o canal Azul Marinho, que nós, guardas civis municipais, sempre consultamos quando a gente quer tirar alguma dúvida sobre a legislação, sobre os acontecimentos, sobre o que nos atinge. Então o Eliel Miranda, ele sempre foi para nós, guardas civis municipais, um ídolo, um cara muito inteligente, um cara que sempre defendeu as guardas civis municipais. Não sei exatamente como os nossos caminhos se cruzaram, mas de alguma forma Deus preparou isso. Coloca as pessoas do nosso lado, ele coloca as pessoas certas, ele prepara o caminho, né, quando é para ser. A história do Lucas Cardoso me chegou muito antes de conhecê-lo pessoalmente, porque ele se tornou vereador em Atibaia, numa época que eu já estava nessa militância pelas guardas municipais para fazer a diferença nas corporações, uma época onde a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, já existia, mas não estava ainda sendo aplicada. E eu fui até Atibaia conhecer o Lucas Cardoso. Isso por volta de 2016, 2017. O Eliel e o Lucas podem juntos fazer a alteração da realidade de muitas guardas municipais hoje que não têm o básico para atuar na segurança pública do município. Isso enquanto estrutura para a instituição. E é mais ainda como respaldo jurídico para os guardas municipais. E, em última instância, a mais importante, que é a valorização desses guardas municipais para que tenham oportunidade de salário, de valorização por planos de carreiras, assim como o Lucas já fez em Atibaia, assim como em Santa Bárbara do Oeste eu já realizei. Para a população, as áreas mais carentes hoje, o Lucas Cardoso já tem um trabalho diferenciado nesse viés de estar próximo da sociedade, com pit stop, na causa animal, e nós podemos juntos trabalhar a área da saúde, o Sistema Único de Saúde, a assistência social, a educação, para que nós tenhamos mais oportunidades para todos. O que nós precisamos é de um Brasil que seja justo,
E para que nós tenhamos um Brasil justo, nós precisamos buscar o conceito de justiça. O conceito de justiça é de ajuste. E para que nós façamos os ajustes necessários, é importante que as pessoas que lutem, elas tenham passado por histórias de luta, porque só conta história quem tem vitória. Lucas, quando a gente fala em plantio e colheita, o que vem à tua cabeça? Que a semeadura é árdua, mas a colheita é certa. Sabe, às vezes as pessoas me perguntam, você fica dizendo que a vida é muito boa e sempre vai dar certo? É um otimismo estratégico, mas com base no quê? Sempre digo para as pessoas, quando a gente sabe o que a gente planta, a gente não teme o que a gente vai colher. Por isso eu acredito demais na energia que nós temos juntos. Exatamente, Eliane. A gente sabe o que a gente plantou, o que a gente trabalhou, o que a gente ajudou. Como a gente costuma dizer, né? Primeiro tem Deus no coração, Ele não nos desampara e coloca as pessoas certas na hora certa. E a gente costuma dizer, né? Faça o bem e jogue pro universo.